exaltou o nome dele, que vive, que reina e que vai voltar. Amém, amém, Jesus. Tudo está sinalizando a volta de Jesus. É algo que nós não podemos fugir. É da volta dele, amém? Eu peço para você abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 40, Salmo 46, a partir do verso 1. Grande a movimentação do reino de Deus esses dias. Amém? O Senhor tem se manifestado em unção, em glória, em graça. E nós somos felizes por isso. Deus tem escolhido homens e mulheres de Deus com um coração sincero, com um coração puro, humilde, para mudar vidas, para mudar a história de pessoas, de vidas, em nome de Jesus. Salmos 46. Salmos 46. A partir do verso 1. A palavra fala sobre a fé perfeita em Deus. Amém? Ontem nós estivemos lá na Igreja Apostólica Plenitude, eu e a pastora e mais o Fábio, que estava conosco lá, e foi bênção de Deus. Foi derramar sobrenatural do Espírito Santo. Por quê? Porque vários homens e mulheres de Deus estavam reunidos, vários pastores de outros ministérios, e quando o reino de Deus se une, a chama acende mais forte, amém? Nós saímos sendo impactados com o que Deus fez naquele lugar. Aleluia! Deus vai continuar fazendo, vai continuar juntando as brasas. Daqui a alguns dias terá aqui a conferência das mulheres femininas, né? E terá um ajuntamento de ministérios aqui, amém? Então vai ser forte o que Deus vai fazer aqui neste lugar. Aleluia! Todos acharam? A palavra de Deus diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente em angústia. Pelo que não, ele diz aí, temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Amém? Ao rio, cujas águas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Aleluia! Deus está no meio dela. Não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, e levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Agridai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Aleluia! Se Deus está conosco, nós não precisamos temer. Se Deus é conosco, nós não precisamos ter medo. Se Deus é conosco, nós não precisamos andar preocupados. Se Deus é conosco, quem será contra nós? Ninguém. E a palavra de Deus que agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pede para agir de Deus nas nossas vidas. A vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? E Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Amém? Então, se nós estivermos passando pela prova, se nós estivermos passando pela adversidade, é só nós clamarmos ao Senhor. A palavra de Deus, ela diz lá em Jeremias 33:3: clama a mim, que eu responder-te-eis. E anunciar-te-eis coisas grandes e não sabes, mas que Ele vai nos mostrar em nome de Jesus. Aleluia! A terra pode embrandecer, né? Os mares podem se agitar e se perturbar, os montes podem se abalar, mas Deus, Ele continua no controle de todas as coisas. Amém? Nada foge ao controle de Deus.
Nada foge do controle de Deus. Aí fora pode dar um caos, mas ele é especialista em se manifestar no meio do caos, porque tudo está no controle do nosso Deus. Ele é maior que tudo, ele é maior que todos. E não há Deus na terra maior que nosso Deus, que cuida de nós, que transforma as nossas vidas e que muda as nossas vestes todos os dias. Ainda que nós venhamos andar no vale da sombra da morte, nós não temeremos mal algum, que Ele está conosco. Ele está conosco, para nos livrar da palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quem crê em Jesus? Levante a mão. Então Ele está aqui nessa noite. Ele marcou um encontro comigo e com você, para que nós venhamos ser sarados, para que nós venhamos ser libertos de todos os males, em nome de Jesus. Se coloque de pé. E a partir de agora esqueça tudo que passou. Esqueça a pessoa que está do teu lado. E tenha um encontro face a face com Deus. Assim como Jacó, ele teve um encontro face a face com Deus. E a sua vida foi salva. Jacó, ele segurou a presença de Deus. Ele não deixou a presença de Deus escapar, até que Deus entregasse a ele a sua bênção. Essa noite você tem que segurar a presença de Deus. Tem que segurar a presença de Deus para que Ele venha te abençoar, para que Ele venha entregar a tua bênção. Amém? Então nós estamos aqui para adorar o Senhor. É uma noite em que Deus vai operar milagres. É uma noite em que o Espírito Santo de Deus vai tratar forte neste lugar, com a sua nuvem de glória, com o seu toque sobrenatural. É uma noite em que o Espírito Santo de Deus, ele vai se manifestar com a sua nuvem de glória. Ele vai se manifestar com o seu poder. Ele vai se manifestar com a sua cura. Ele vai se manifestar com a sua libertação. E fogo será derramado neste lugar. Fogo dos céus será derramado neste lugar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui nesta noite, Pai querido, Pai Santo, e eu quero aqui lhe render súplicas, lhe render graças, e lhe agradecer por mais uma rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua casa de oração. Pai, aqueles que chegaram aqui enfermos, já vá operando a cura desde agora, vá operando o milagre desde agora, vá operando a libertação desde agora. Em nome de Jesus, eu profetizo um novo tempo sobre essa família, eu profetizo um novo tempo sobre essa casa, eu profetizo um tempo de alegria, eu profetizo um tempo de cura, um tempo de restauração, em nome de Jesus de Nazaré. Portanto, vem, Senhor, porque esse é o culto ao Senhor, e onde está sendo prestado um culto ao Senhor, o sobrenatural vem te manifestar. Portanto, manifesta o sobrenatural nesta noite. Manifesta a unção nesta noite. A tua nuvem de glória nesta noite. É o que nós lhe pedimos. E desde já nós agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda. Feche os seus olhos e vamos adorar. Amém? Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. É só bater. É só bater que eu vou abrir pra você. Mas não sair da sua boca. Preste atenção no que está sendo. É só bater que Não abre o seu coração. Abra. vou abrir pra você.
abrir pra você entrar. Eu profetizo um novo tempo sobre a tua vida. Eu profetizo um novo tempo sobre a tua casa. Porque as minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. As minhas vestes brancas, estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Ele vem com os olhos. Os olhos eu não imaginava que era vivo assim, que era vivo assim. Eu não esperado, eu amo a minha casa, pode morar, Agora o nosso coração, Senhor. pode morar. Nosso coração, Pai. Dos olhos eu não imaginava que era vivo assim, eu morro esperado, eu amo a minha casa, pode morar aqui. Sim, Jesus. Tem como nos olhos eu não imaginava que era lindo assim. Agora, Senhor, que era lindo assim. Eu morro esperado, eu amo a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Existe uma glória de glória sobre esse lugar. Você não pode ficar diferente, porque Deus ele não fala acepção de pessoas. Deus ele não fala acepção de pessoas. Nesses dias, Deus quer usar aqueles que o mundo diz que são fracos. Mas um dia eles se acham fortes. Deus está destronando os Saúl para levantar os Davis nesses dias. Sim, Deus está levantando os Davis nesses dias. Deus quer te levantar nessa terra para você fazer diferença. É um novo tempo sobre essa cidade. É um novo tempo sobre a Atlético. É um novo tempo sobre o Rio Grande do Sul. É um novo tempo sobre o Brasil. Sim. E Deus não vai chorar. E Jesus, Eu me apaixonar. aleluia. Eu ainda tenho legal. Pode queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho legal. Pode me pegar. Pode me pegar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho legal. Pode me pegar. Pode me pegar. Agora, Senhor. Eu me apaixonar. Se apaixone cada vez mais por
Jesus. Ele vai queimar todos os horrores. Ele vai queimar tudo aquilo que você acha que é o meu amor. Ele vai queimar o amor do dinheiro. Ele vai queimar o amor da prostituição, da imoralidade, por tudo aquilo que te afasta de Deus. Vez eu me apaixonar, queimou todos outros amores, queimou todos outros amores, fogo em teus olhos. Você precisa receber o fogo de Deus na tua vida. Eu me apaixonar. O fogo é que queima todo o pecado. O fogo é que transforma vidas. O fogo é que cura. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. E queima todo o mal. Todos os outros amores. E queima todo o pecado. A palavra de Deus que pecado ele causa separação entre homem e Deus. Então Deus está queimando todo o pecado. Deus está queimando todo o mal. Deus está arrancando de dentro de você tudo aquilo que não provém dele. Toda a ira, toda a maldade, toda a falta de perdão. Deus está arrancando nesta noite. Deus que você é da liberdade. Ele vai fazer uma mudança sobrenatural na tua vida. Ele vai fazer uma mudança sobrenatural no teu coração. A palavra de Deus diz que o coração nosso, do homem, é enganoso. Do coração dos homens saem todas as maldades. Do coração do homem saem os homicídios, os adultérios, a prostituição. Mas Deus quer arrancar isso de nós. Ele quer nos dar um coração novo, um coração segundo o coração dele. E é para isso que ele nos chamou, para nós vivermos um tempo novo, para nós vivermos o verdadeiro avivamento que ele tem para nós nesses dias. Então receba na tua vida o avivamento de Deus. Sim, em tua presença, reunimos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Brilha no meu coração, só pra te adorar. Milagres estão acontecendo aqui. Deus está curando a humanidade. Deus está curando câncer nessa noite. Ele está curando câncer. Sim, Deus está curando. Sim, Jesus. Estamos nós aqui. Só para te adorar. Só para te adorar. Fazer teu nome grande e te dar um louvor que é devido. Você chegou aqui triste, se você chegou aqui oprimido, sobrecarregado, você está no lugar certo. Porque você ouviu o convite de Jesus e disse no seu coração: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas,
Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, disse Jesus. Então você está no lugar certo. Deus está curando pessoas aqui nessa noite. Pessoas que já estavam, quem sabe, desenganadas pelos médicos. Deus está operando a cura em você. Jesus Cristo, lá em Hebreus 13:8, a palavra de Deus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele vai operar milagre na sua vida, para que você venha ser um testemunho. Ele quer curar vidas nesses dias. Esse ministério quer ministrar cura, por quê? Porque o Espírito Santo tem nos ordenado a orar por cura e a profetizar cura e vida e abundância na vida das pessoas. Por quê? Porque Deus ele quer se manifestar, ele quer mostrar o poder dele. Ele tem poder sim para curar, porque ele não está morto, ele não está pendurado numa cruz, ele ressuscitou, a cruz está vazia, ele ressuscitou, ele está aqui esta noite. Vamos apenas adorar. Enquanto a gente adora, o inimigo cai por terra. Enquanto a gente adora, as muralhas elas caem por terra, porque ele está aqui nesta noite. Ele te deu poder, ele te deu a oportunidade para você pisar em serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Que nada, absolutamente nada, vai te fazer dano algum. Receba na tua vida. É digno de receber, eu digo, a honra e a glória, a força e o poder. Diga, Pai, eu não vou ter para tua vida. Ele é eterno, ele é imortal, invisível, mais real, a ele e descanso. Se prepare. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Existe uma unção poderosa para você, eterno e imortal. Existe uma unção poderosa para você jogar, de quebrantamento, de cura. Prometido de cura sobre a tua vida.
Receba um sonho na tua vida. Receba mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. Deus está curando. Deus está curando a tua vida nesta noite. Deus está curando toda a enfermidade que está alojada desde o alto da cabeça até a planta dos pés. Eu digo, vai embora a enfermidade. Sai da vida dela. Enfermidade alojada nos pulmões. Enfermidade alojada nos pulmões, no estômago, nos rins. Eu declaro uma lei agora dessa enfermidade. É a enfermidade que foi dada na cruz do Calvário. Eu prometido vida nova, saúde nova, em nome de Jesus. Algo novo sobre a vida dessa senhora, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo uma cura. Na presença dos anjos, a ti cantarei. Deus está aqui. Amém. Não quero como aqui eu respiro. Deus está falando por aqui nessa noite. Como a hora que se levanta, tão cedo como eu te falei quando eu vi. Deixa eu dizer, se você tiver fé, Ele está aqui para te curar nessa noite. Sim, Ele está aqui para te curar. Como a minha Espírito, certo como a manhã que se levanta, certo como eu te falo enquanto eu Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Nessa noite nós estamos aqui reunidos em propósito de te adorar. E quando nós adoramos, o Senhor está em nosso meio com a presença dos teus anjos, aqui derramando milagre, derramando cura, derramando transformação, em nome de Jesus, Pai amado. E através das nossas vidas, outras pessoas serão alcançadas, através das nossas vidas, o Alegrete será impactado pelo poder de Deus. Famílias de Alegrete serão impactadas pelo teu poder. Famílias de Alegrete, sim, serão impactadas, sim, pelo poder que é no nome de Jesus. Quando a gente fala esse nome, o inferno estremece, sim. Ele está aqui. Ele quer que você abra o seu coração a Ele nesta noite. Ele quer que você abra o seu coração a Ele nesta noite. Ele quer que você se desarme de você mesmo. E que você se entregue a Ele totalmente. Ele não quer você pela metade. Ele quer você por inteiro. Ele quer você por inteiro porque Ele quer te mudar. Ele quer mudar a nossa história. Ele quer mudar a nossa trajetória em nome de Jesus. Não pare nisso, louvor. Não pare. Eu estou querendo mudar.
ele está passando ali. Aquele lugar ali, é o lugar mais. Deixa o anjo do Senhor te visitar. O anjo dele está te visitando nessa noite. E a palavra de Deus que nós precisamos ter fé. Precisamos ter fé. Porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Nós precisamos ter fé que os anjos estão aqui nessa noite. Não é uma questão de sentir, é uma questão de ter fé. Fé é aquela certeza e a convicção dos fatos que se esperam. É a certeza daquilo que a gente não vê. Amém? Então precisa ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé. Tenha fé que Ele vai operar um milagre na tua vida. Tenha fé que Ele vai operar um milagre na tua casa. A senhora não sabe o que eles estão passando, pastor. Deus sabe. Ele jamais vai dar um fato maior daquele que você pode suportar. Ele está no controle da tua vida. A palavra de Deus diz: leve o teu caminho ao Senhor, confia nele. Ele vai dele parar. Então você precisa entregar o teu caminho ao Senhor. Com fé. E você pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. A minha salvação é a ti e você vai começar agora a botar sua eternidade para fora. Deus vai em suas mãos. Isso aí, vai pegando nessa vida. Não quero a cura, não quero o milagre. Eu pego nessa noite todo o espírito da morte. O espírito da morte, eu não quero nessa hora. Esse cabelo no inferno. Eu te remedo nessa hora. Esse cabelo no inferno. Ele que é Deus e vai tirar dessa vida agora. Eles falam muito para poder ter a nome de Jesus. Nessa noite, sobre essa vida agora. Em nome de Jesus. Nada temer, refletir. Agora, Deus está operando milagre aqui nesse lugar. Deus está operando milagre. Deus está operando milagre. Continua louvando. Em meus louvores que Deus cura. Em meus louvores que Ele abre o céu sobre esse lugar. Não há poder maior que o Espírito Santo. Para destruir essa terra. Para destruir a injustiça. Para destruir a macumba. Para destruir a feitiçaria. A magia negra. Jesus! Em Jesus! Maranata, sim, eu te repreendo nessa hora, Maria no amo. Eu te repreendo nessa hora, Espírito maligno. Maria no amo, Maria Matilha. Eu te repreendo nessa hora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pois só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que tu estás, e um dia voltará, os seus pra nos buscar, pra sempre reinará, aleluia. Eu nada temerei,
sentar em nome de Jesus Cristo de Nazaré, amém? É uma noite de milagres, é uma noite de cura, é uma noite de transformação. O Espírito Santo vai tratar neste lugar, amém? Já para doido vai tratar mais forte. Daqui até o final do culto ele vai fazer um grande milagre. Ele vai fazer uma movimentação do reino de Deus. Amém? Então se prepare. Você chegou aqui enfermo, você vai sair daqui curado. Você chegou aqui triste, você vai sair daqui feliz. Você chegou aqui em busca de uma resposta, Deus vai te dar essa resposta. Porque Ele não é mentiroso, Ele é o Deus verdadeiro. Amém? Um dia Ele me tirou lá do fundo do poço. Um dia Ele me curou. Quando os médicos disseram que eu já não tinha mais vida, Deus me deu vida de novo. Amém? E Ele vai te dar vida. Ele vai te dar alegria. Está entrando lá no teu lar nessa hora. Lá na tua casa Ele está dentro. Amém? Nosso Deus é um Deus de milagres. Deus de promessas. Nós precisamos ter aliança com Ele. Como assim, pastor, aliança com Deus? Você precisa se aliançar com Ele. Aliança é um sinal que Deus deu para todo mundo. Tem como ele está fazendo. Uma aliança, olha só como aliança. O que você vê aqui? E a aliança não tem. Não tem fim, né? Não tem fim. Amém? Amém. Nós precisamos ter uma aliança com Deus. Amém? Como nós vamos ter aliança com Deus? Vivemos segundo a palavra dele. Não nos vivendo dela nem para a direita nem para a esquerda. Amém? Amém. Para que a gente venha a ser bem sucedido. Nós precisamos navegar nessa palavra. Nós precisamos viver essa palavra. Nós precisamos provar dessa palavra. A palavra de Deus, ela diz: provai e vede, o Senhor é bom. Amém? Amém. Não existe um caminho melhor para seguir. Eu não entendo por que as pessoas, elas vêm dentro da igreja e depois somem. Porque não estavam aliançadas com Deus. Quando a gente tem uma aliança com Ele, a gente pode até se decepcionar com o homem. Mas a gente sabe que existe um Deus. E Ele é sempre fiel para conosco. Amém? Deus, Ele é fiel. E essa aliança, se ela for quebrada, quem vai sofrer as consequências? É Deus ou nós? Nós. Porque nós fomos nós que quebramos a aliança com Ele. Por quê? O homem acha muitas coisas. O homem bota desculpa em muitas coisas. O homem ele acha defeito em muitas coisas. Sendo que Deus, Ele é perfeito. E muitas vezes a gente não entende o agir de Deus. Muitas vezes a gente coloca o nosso achismo em primeiro lugar, mas eu acho que é por aqui, sendo que Deus está te mandando ir por ali. Ah, mas eu quero ir por aqui, sendo que Deus está te mandando seguir reto, firme, não se desviando nem para a direita nem para a esquerda. Amém? Amém. Ele te guiará. Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Não sou eu que vou pregar essa noite. Aleluia. Eu dar aqui uns avisos antes da pastora vir aqui ministrar. Terça-feira nós temos a nossa oração, amém? Quem puder estar aqui, venha. Está orando aqui conosco. Deus está fazendo uma movimentação muito grande nesses dias. Para nós, aqui nesse ministério, Deus está nos honrando, amém? Deus está nos honrando. Tudo é obra de Deus. Aleluia. Então, terça-feira tem oração. E você na sua casa, você que não pode estar aqui, ore por nós. Ore pelas famílias aqui desse ministério. Já tem investido contra nós, mas maior é o nosso Deus. Quando o inimigo se levanta contra nós, é sinal que está tudo certo. Amém? Você vai ter que cruzar com o diabo. Não tem como, você não vai poder desviar dele. Mas se nós estivermos em Deus, a palavra de Deus, que nós devemos resistir o diabo. E ele fugirá de nós. Como é que nós vamos resistir? Através da intimidade, através da oração, através da meditação na palavra de Deus, através do jejum, através de nós estarmos sempre conectados, ouvindo louvor. O louvor foi criado por Deus para nós ouvirmos Ele. Muita gente diz: eu estou lá ligadinho na nativa, vai cantar nada. A economia está lá cantando aquela coisa do mundo. Eu não sei o que é essa noite. Eu não sei aquela música, eu não sei.
Glória a Deus. Então nós precisamos estar conectados em Deus. O diabo ele veio para matar, para roubar, para destruir. E se ele nos pegar desapercebidos, ele veio assim. Veio assim. Amém? Então nós precisamos estar atentos. O que os mundanos estão fazendo nos últimos dias? Estão agindo de maldade. A primeira coisa que eles correm para nos atacar é para ir fazer o mal. Amém? Eu não vou falar do mal, mas eu uma live. Mas você sabe qual é o mal que as pessoas mais correm para fazer hoje em dia? É ou não é? É pagar alguém para fazer o mal para eles. Vocês estão me entendendo? Mas isso não é nada. Amém? Isso aí faz o que o pastor José. Quanto mais faz, tem que andar encolhendo minha barriga aqui. Amém? E cada vez eu fico mais gordo. Aí nós estávamos conversando e os irmãos achavam que eu fazia jejum. Mas eu faço jejum, né? Se eu fazer jejum, eu fico cada vez mais gordo. É um mistério de Deus, né, pastor? Mistério, né? De Deus sobre a minha vida. Amém? Amém. Aleluia. Então agora eu quero falar de algo também importante. Né? O seu maior projeto de vida qual é? No final do ano. Qual é o seu maior projeto de vida? Entregar a sua vida ao Senhor. Amém? Escolheram muitos projetos de vida por aí. E aproveito já para lançar algo ali. Então, uma cartilha para você, ó. No final de tudo, você tem que ir lá e entregar algo. Mas não é isso que Deus quer. O maior projeto de vida que Ele tem para nós é entregarmos a nossa vida a Ele totalmente. Amém? Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, porque mais Ele fará. Aleluia. Entregue o teu caminho ao Senhor. Se ligar a Deus. Amém? Entrega o teu caminho ao Senhor. Esse é o maior projeto de vida. Mas eu quero te falar de algo também que vocês, quem sabe, gostam, uns gostam, outros não gostam. Quando a gente está aqui adorando, louvando, né? E aí quando chega nessa hora, eu fico, né? Eita vida, né? Pastor. Pastor falando assim. Beleza, né? Chega nessa hora, já não vê mais nada. Mas aqui eu sei que todos adoram fazer isso. Amém? O que é isso? O que eu estou falando aqui? Quem gosta de ofertar? Levanta a mão. Eita glória! Todo mundo gosta. Quem gosta de dizimar? Aleluia! Quem gosta de pagar churrasco do pastor? Quem gosta? Quem gosta de pagar um dia do pastor? Ninguém. Eu não entendeu? Eu estou bem arrumado, pastor. Estou bem arrumado. Amém? Então, nós aqui pregamos dízimos e ofertas. Muitas vezes a gente coloca ali uma cantina ali para a gente vender porque a gente precisa. E agora subiu o nosso aluguel, né? Subiu porque nós, graças a Deus, completamos um ano aqui nesse lugar. Nunca atrasamos um aluguel. Amém? Nunca. Para a honra e glória do Senhor e graças a vocês que acreditam nesse ministério. Que dizimam aqui. Que ofertam. Tem pessoas que não são daqui desse ministério e dizimam aqui. Tem pessoas que são de fora e vêm aqui e trazem oferta. E isso é provisão de Deus. Amém? Eu estou vendo os irmãos prosperar. Os irmãos contar testemunho que estava amarrado, né? Tinha algo amarrado. Ele fé ofertou, dizimou e Deus desatou. Isso não é um marketing espiritual, isso é testemunho, né? Se a gente for fiar um pouco sobre muito, tá? Ele irá nos colocar, amém? E nunca faça promessa para Deus, nunca prometa algo que você não vai poder fazer. Eu já vivenciei pessoas que prometeram algo para Deus e não cumpriram, porque Deus foi lá e tirou a sua proteção, porque Deus não faz mal a ninguém. Ele simplesmente retira o seu tipo de câmbio. Porque a pessoa desobedeceu, e Deus é um Deus de justiça. Ele é bom, mas ele é justiça. E a pessoa transformou pela sua própria boca a sua vida uma ruína financeira e espiritual. Porque tudo é conjunto. Quando o financeiro está bem, a gente está alegre, feliz, é ou não é? É ou não é? Quando a gente está no financeiro, puta, a gente está à toa. Quando começa a apertar a coisa, que as contas começam a chegar, a gente
não tem o recurso para pagar, fica nervoso, não é? Já não dorme direito de noite. Porque eu não acredito que todo mundo vai gostar de ficar devendo. Ninguém gosta, né? Então, para isso, nós precisamos ser fiéis com Deus. Porque Ele protege as nossas finanças. Mas, não é só porque Deus vai proteger as nossas finanças que nós vamos avançar e gastar mais do que aquilo que nós ganhamos. Aí, se nós fizermos isso, a culpa não é de Deus nem do diabo. A culpa é nossa. Amém? Aleluia. Então, se você tiver algo nessa noite para ofertar, para dizimar na casa do Senhor, eu peço com carinho. Aleluia. Porque dia 10 nós temos que dar mais uma vez o aluguel dessa casa de oração. E essa obra conta com o dízimo e oferta de cada um de nós. Eu também sou dizimista. Eu também sou ofertante aqui nessa obra. A minha esposa é dizimista e ofertante nessa obra. E nós precisamos, sim, manter essa porta aberta. Porque se Deus nos colocou aqui, Ele não vai permitir que nós venhamos sair daqui antes do tempo determinado por Ele. Amém? Ele tem um tempo determinado para nós ficarmos aqui. E Ele não quer que a gente saia antes desse tempo, em nome de Jesus. Amém? Então, separe essa oferta, o seu dízimo. Nós temos o Pix da igreja lá atrás. Quem quiser dizimar e ofertar no Pix, está lá no mural. Amém? Mas, olhe com carinho para a obra de Deus essa noite. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero aqui, em nome de Jesus, em primeiro lugar, agradecer pela vida de cada um desses queridos e amados irmãos que estão aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha suprir todas as necessidades. Que o Senhor venha continuar mantendo, Senhor amado, o pão de cada dia. Que o Senhor não deixe faltar o pão de cada dia na nossa mesa. Que o Senhor venha abençoar a nossa saúde. Que o Senhor venha guardar a nossa casa contra todo devorador, contra toda seta de espíritos enganadores, de espíritos roubadores das nossas finanças, em nome de Jesus. E eu profetizo, Pai, algo novo sobre essa casa, sobre essa família. Ó Deus poderoso, aqueles que estão em busca de emprego, o Senhor venha abrir as portas. Aqueles que estão, Pai amado, pensando em mudar de profissão, o Senhor venha dar vitória. Aqueles, Pai amado, que estiverem causa na justiça, o Senhor venha desatar. O Senhor venha dar grande causa, se for assim, do direito do teu filho. Pai amado, aqueles que estiverem algo para negociar nesses dias, para vender, que o Senhor venha desatar, que o Senhor venha enviar um comprador que pague bem e à vista, em nome de Jesus, Pai amado. Eu abençoo a vida dos teus filhos e consagro os dízimos e as ofertas que serão depositadas aqui nessa casa de oração e adoração, e que o Senhor nos dê, a minha pastora, sabedoria para nós administrarmos todas as finanças que adentrarem aqui na tua casa de oração. Nós te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos que estão aqui, entendendo o propósito. E nós te bendizemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Amém, queridos? Pode passar ali, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado e que Ele venha recompensar a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Vou chamar aqui a pastora. Vai ser a porta-voz do Evangelho nesta noite. E Deus vai usar tremendamente para falar comigo e com você. Confirmou. Está vendo? Confirmou tudo. Aleluia. Como é que é o nome da tua mãe mesmo? Maroceli. Seja bem-vinda. Eu já conheço ela. Já fui lá na casa dela lá na feira. Seja bem-vinda. Vitória da Senhora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vindo, Daniel, mais uma vez. Lucas. Lucas, eu disse do Senhor que eu já tive uma visão esses dias e eu batizando ele. No tempo do Senhor, essa visão vai se cumprir, né? Aleluia. A irmã Lourdes também, a irmã Elizabeth, a irmã Dani. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Aleluia. Então, deixa eu parar de falar, senão a pastora daqui a pouco vai orar comigo. Amém? Vamos orar por ela? Estenda sua mão para cá. Vamos orar por essa serva do Senhor. Para que Deus venha manter ela firme no propósito de pregar a palavra, a mensagem da cruz, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos, em primeiro lugar, por essa oportunidade que o Senhor nos concede e estamos aqui pregando o teu Evangelho. Pai amado, venha abençoar a vida da minha esposa, pastora Débora, que o Senhor venha usar ela tremendamente, como boca profética nessa noite.
em nome de Jesus, da autoridade, desde já, Pai amado, repreende todo o mal, repreende todo o cansaço, repreende todo o sono, todo o espírito roubador da palavra, e venha falar conosco, com graça, com unção, e que o nosso entendimento venha ser aberto para que nós venhamos entender o que será ministrado nesta noite. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, queridos? A paz do Senhor a todos. É um prazer imenso ter cada um de vocês aqui na casa do Senhor nessa noite. Amém? Aleluia. Antes de começar a ministrar, eu quero deixar uns avisos aqui, que o pastor falou já na nossa conferência feminina. Nós, antes da conferência feminina, nós temos o nosso aniversário de 3 anos de Betânia. Amém? E deixa eu contar uma bênção para vocês, nós já ganhamos bolo. Amém? Nós já ganhamos o bolo para comemorar, né, pastor? Aleluia! Então, dia 19, às 19 horas, esteja aqui comemorando conosco. 3 anos que o Senhor, né, até que tem nos ajudado, amém? E vocês fazem parte dessa história, amém, queridos? Aleluia! Dia 26, estará aqui a pastora Sandra Silva, do Ministério Pentecostal Plenitude, na Igreja Apostólica Pentecostal, é a irmã da Thalita. A pastora tem uma coisa com o nome, tá? Ela não grava com o nome, bem queridos. Glória a Deus. Mas vocês entenderam, amém? Dia 26, então, a pastora estará aqui, a pastora Sandra Silva, junto com a Thalita, né? Pastora? Também tem que me ajudar. Lá da Igreja Pentecostal Nova Aliança, né? A Thalita é uma adoradora do Senhor, amém, queridos? E Deus nos deu a oportunidade de ver ela louvando ontem lá na Igreja Plenitude, né? Que a gente foi lá celebrar com os irmãos que também estão no aniversário esse mês. E eu já aproveitei o gancho, né? E já fiz o convite para ela estar aqui conosco, amém? Então venha para cá, será 2 dias de puro derramamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Glória a Deus. Amém? Vamos ao que interessa então, que é a palavra do Senhor. Abra a palavra dele comigo lá em Êxodo. Êxodo, que é depois de Gênesis, amém? Capítulo 17, versículo 8. Estamos também projetando logo, né, uma vigília em nome de Jesus. Já vá se preparando. Em dezembro nós vamos fazer uma vigília. Em dezembro também terá a 2ª edição do Aviva Alegrete. Amém? Vamos reunir aí os ministérios para estar junto conosco, nos alegrando e adorando o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Qual é o propósito do Aviva Alegrete, pastora? O propósito do Aviva Alegrete já diz, é para avivar essa terra, amém? Através da adoração, através da palavra do Senhor. Glória a Deus. Acharam o Êxodo 17, versículo 8? Diz assim a palavra do Senhor. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Redefinim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e saia a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume coloteiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos. Um de uma banda e outro da outra. Assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e o seu povo ao fio da espada. Amém? Glória a Deus. Aleluia.
O Senhor me trouxe aqui nessa noite para ministrar sobre a minha e a sua vida, sobre submissão e autoridade. Amém? O que é submissão aos nossos olhos? Às vezes a gente dá uma distorcida, né, sobre a palavra submissão. A gente acha que a submissão é andar debaixo dos pés de alguém, né? Eu vou estar sendo humilhado pela minha liderança, eu vou estar sendo pisoteado pelo meu marido, eu vou estar andando debaixo dos pés dele. Não, a submissão, ela anda lado a lado com a autoridade. Amém, queridos? Glória a Deus. A autoridade que o Senhor nos dá aqui nessa terra, nós só podemos exercer se nós andarmos em submissão. Submissão a quem, pastora? A Ele. A palavra dele. Amém, queridos? Glória a Deus. Porque nós temos que ser ousados, nós temos que ser usados e nós temos que ser submissos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? E nós temos que exercer essa submissão, essa autoridade, sem quebrar princípios bíblicos. E que é princípios bíblicos, pastora? É a lei do Senhor, queridos. A lei de Deus. Ela é cheia de princípios bíblicos. Para mim e para a sua vida, amém? Assim como aqui na terra tem lei de homens, que nós temos que cumprir, porque senão nós vamos presos, amém? Glória a Deus. Se nós não cumprirmos a lei da terra, nós vamos presos, né? Se você não pagar os seus impostos, se você não pagar o seu IPTU, o seu IPVA, se você não pagar as suas contas, se você fizer algo de errado, você vai preso. Amém? Amém, queridos? Você está sendo, irresponsável. E a mesma coisa é no reino de Deus. A mesma coisa é na obra de Deus. Amém? Para que nós não venhamos gerar maldição sobre a nossa vida, nós temos que viver sobre os princípios da palavra de Deus. Aleluia? Por que muitas vezes a vida da gente não vai para frente? Ou tem áreas da vida da gente que não desata nunca? Porque muitas vezes nós quebramos princípios, queridos. Nós não obedecemos a palavra de Deus. E aí isso gera consequências e gera maldição sobre as nossas vidas. Amém? Então nós temos que ter atitudes de filhos de Deus, filhos que se submetem à autoridade e à submissão. Amém? Como saber, pastora, se eu sou esse filho? Se eu pratico essas atitudes, se eu sou submisso, se eu tenho autoridade sobre a minha vida. Como que eu sei de tudo isso? Quando você é obediente à sua autoridade, à sua liderança. Amém? Quando o seu pastor pede para você, eu queria tanto que você limpasse a igreja, aí você vem com alegria. Amém? Você pega a vassoura aqui e levando. Né? Não é que nem aquela música lá daquele grupo que cantava, diga onde você vai com varrendo. Não, é que você vai varrendo e vai louvando, amém? Pode até fazer uma dancinha, glória a Deus. Aleluia. Você faz com alegria dele. Amém? Você ouve uma voz de comando e obedece assim o Senhor. Quando você se coloca na presença de Deus, coloca na presença de Deus não, porque a gente tem que estar sempre na presença de Deus, amém? Quando você se prostra de joelho diante de Deus e você começa a clamar e você começa a pedir ou você começa a agradecer, de repente o Espírito Santo toca em você e diz assim: fica quietinho agora que é a minha vez. Agora eu quero falar contigo. Amém? É aí que nós recebemos a voz de comando do Senhor Deus. Sabe aquilo que você sente no teu coração assim: Deus, coração para me fazer tal coisa na obra de Deus, não será que é coisa da minha cabeça? Não, é um comando de Deus para a sua vida, amém? É Deus te dando um comando, amém, queridos? Assim fez Josué, obedeceu o comando de Moisés. Moisés disse: vai e junta os homens, amém? Só que Moisés não deixou ele sozinho na peleja de Deus. Moisés foi junto, amém? E assim é a liderança. A liderança está sempre junto com você, querido. Às vezes você pode pensar assim:
Eu não sei se eu posso falar com o pastor, se eu posso falar com a pastora, eu não sei se eles vão me responder rapidamente, eu não sei se eles vão me ouvir, mas uma coisa que eu quero passar para a igreja hoje é que você tem um pai e uma mãe espiritual que zela pela sua vida e está pronto para te ouvir. Amém? E está pronto também para te direcionar através da palavra de Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então você pode contar com a sua liderança, sim. Amém? Eu fiquei muito triste essa semana que eu ouvi um relato de alguém congregado aqui conosco e ao invés de vir falar para nós, foi falar em outros lugares, né? Eles estavam sendo muito mal cuidados aqui nesse lugar. Eles tinham sido abandonados, foi a palavra que foi dita, né, pastor? Eles tinham sido abandonados, né? Eu me entristeci muito e eu disse para o Senhor, Deus, aonde nós estamos errando, Pai? Nos mostra aonde nós estamos errando. Amém? Porque nós somos pais e nós damos liberdade para os filhos. Nós não estamos toda hora no WhatsApp, né, mandando mensagem para cada um de vocês, como é que está, e aí, por que não foi no culto, e aí, por que não fez isso, e aí, por que não fez aquilo? Não, nós esperamos vocês chegarem até nós, amém? Glória a Deus, aleluia! Porque nós estamos lidando com pessoas que estão cada dia amadurecendo no Senhor. A gente não lida mais com criança aqui, queridos. Cada um de vocês já tem uma maturidade no Senhor, amém? Eu sei que vai chegar, né, os novos, os bebês, né, pastor? Mas a gente vai saber lidar com eles também. Glória a Deus. Então Josué obedeceu o comando do seu líder Moisés, amém? E o Senhor deu a vitória para ele. Deu a vitória. Quando você está lá na sua luta, não pense que o seu pastor e a sua pastora estão dormindo e você está lutando sozinho. Não, nós estamos juntos na luta, amém? Assim como Moisés foi para o alto daquele outeiro e começou a interceder por aquele povo, amém? Começou a interceder pelo exército e o exército foi vitorioso, amém? Assim também são a sua liderança. Nós estamos sempre intercedendo por vocês, sempre cobrindo vocês de oração, amém, queridos? Glória a Deus. Porque todo aquele que pratica obediência sábio é. Se você é obediente, você é sábio. Amém? Você sabe quando você pratica esse tipo de atitude, quando você é servo. Quando você está sempre disposto a servir, a se submeter, amém? A uma autoridade espiritual. José era servidor. Josué, o que Josué está fazendo? Josué era servidor, amém? Cada vez que Moisés dizia assim para ele, eu vou para o monte orar. Vou falar com as palavras, amém? Eu vou para o monte orar. Ele ia junto com isso. Porque ele queria aprender com o seu mestre, com o seu líder, amém? Ele queria aprender como se comunicar com o Senhor, ele queria aprender como que Moisés fazia. Tanto é que depois que o Senhor levou a Moisés, ele foi o sucessor de Moisés. Porque ele aprendeu todas as coisas com o seu líder, com o seu mestre. Amém? Glória a Deus. Ele aprendeu a amar um povo que era cruel, porque era desobediente, era rebelde. Amém? Mas ele aprendeu a amar, porque ele era servo. Ele tinha o coração de servo. Amém? Ele se submetia à sua autoridade, ele sabia servir, ele estava sempre disposto a ajudar o seu líder em tudo que ele precisava. Amém? Aleluia? Todo aquele que serve com alegria, ele é recompensado por ele. Eu nunca vi uma pessoa que serve a Deus, que serve a obra de Deus, ser triste. Eu nunca vi uma pessoa ficar na porta recepcionando os irmãos e dizer assim, ai meu Deus, hoje eu estou na escala, vou ficar aqui fazendo o que é. Não, sempre com alegria. Tem umas aqui que são tão apaixonadas que elas botam fotinho direto no Facebook com o crachá, né? Fico lá, meu cara crachá. Amém? Eu queria que vocês vejam mais que eu tinha ganhado ouro quando eu entreguei esse crachá para elas.
O Fábio tinha um cachazinho velhinho dele, né, Fábio? E para não se botar as letras, sabe o que ele fez? Ele pegou aquelas fitas durex largas e enrolou todo o cachazinho dele na fita durex. Para não se botar as letras. Amém? Isso é amor pela obra de Deus, queridos. Elas estão ali no ponto de chique, né? Elas e ele, né? Porque por enquanto ele é vendido fruto entre as mulheres. Mas eu creio que o Senhor vai levantar, né? Mais guerreiros, amém? Então, felizes por fazer a obra de Deus, amém? E isso é recompensado pelo Senhor, querido. Porque todo o tempo que você doa para a obra de Deus, Deus te recompensa em todas as áreas da sua vida, em todas. Amém? Glória a Deus. Ele te recompensa. Ele provê todas as coisas. Ele te dá todas as coisas. Amém? Você sabe quando você pratica esse tipo de atitude, quando você é próximo, quando você tem relacionamento com os seus irmãos. Porque meu pastor e a pastora adoram, né, fazer uma junção. A gente adora fazer uma junção, queridos. Tem que ser para comer arroz e feijão. Se não tem arroz e feijão, a gente come só arroz na junção. Não tem arroz, a gente come só o feijão. Fizemos um carreteirão, deixaram que fizemos, não, tudo foi você. Eu fiquei só lá olhando. Dessa vez eu fiquei só olhando, bem? E a gente gosta, queridos, de se reunir com os irmãos. Porque a gente gosta de conhecer mais o coração de vocês, amém? A gente gosta de saber o que Deus tem falado com vocês. Para que a gente possa colocar em oração, para que a gente possa entrar na batalha junto contigo, amém? Como que a gente vai cuidar da sua vida espiritual se você não se abre para a gente? Se a gente não conhece o coração, querido? A gente não quer se intrometer na sua vida, amém? Não quer estar lá dando pitaco na sua casa. Não, a gente quer conhecer o seu coração. Porque o trabalho de um líder espiritual, de um pastor, de uma pastora, ou de qualquer outro líder espiritual, é cuidar do seu espiritual. A sua vida pessoal é você e Deus. Amém? Glória a Deus. Claro que a gente já fez, já deu vários aconselhamentos para casais e chegaram até nós e contaram a sua situação. Amém? E aí a gente foi com a palavra de Deus. Amém, queridos? Não foi nada planeta, carne, e esse que te digo de mim mesmo. Não, né? Foi pela palavra de Deus que nós aconselhamos a eles. Amém? Graças a Deus deu certo, pastor. Aleluia! Glória a Deus! Então, queridos, para você praticar a submissão, a autoridade, você tem que ser próximo, você tem que se relacionar, você tem que estar junto do seu pastor, do seu líder, dos seus irmãos. Amém? Glória a Deus! Porque o relacionamento é a base de tudo. Quando nós temos um relacionamento sincero com cada um, Deus entra no meio. Às vezes, tem pessoas, eu já vi vários casos, que ela não tinha coragem de chegar e conversar com a sua pastora, mas ela tinha, sabe, aquela intimidade com a irmã que estava, né, congregando ali com ela e conversava com a irmã. Às vezes pedia ajuda, né, pastor? Para a irmã, pai, não tenho coragem de falar com a minha pastora de tal assunto, me ajuda, e a irmã ia lá ajudar. A gente conversava tudo junto e misturava, amém? É assim que funciona o relacionamento. Glória a Deus. É assim que funciona, querido. Mesma coisa no relacionamento com Deus. Você tem que se abrir para Deus. Você tem que derramar o seu coração na presença do Senhor. Você tem que deixar Deus limpar tudo, até a mais sujeirinha que está lá escondido lá no fundo do fundo. Amém? Porque Deus, Ele quer um relacionamento sincero com você, querido, verdadeiro. Aleluia? Para você ter uma vida plena com o Senhor, você tem que ser transparente com Ele. Transparente como a água. E aí sim, aí você vai ver Deus fazer coisas maravilhosas na sua vida, amém? E na sua casa. Porque Deus não deixa nada em oculto. Nada. Nada fique em oculto, nada fique em oculto, amém? Ele traz tudo à tona. Glória a Deus. Glória a Deus.
Para você exercer a submissão e a autoridade, nós temos que ser submissos, amém? Aleluia? Não participar de rebeliões que acontecem dentro das congregações, amém? E o pastor já falou aqui, tem o clube da Luzinha, do Pedrinho, né? Ai, eu não gosto da fulana tal, porque ela se acha adoradora, só porque ela tem a voz mais afinada que a minha. Então nós não vamos nem olhar na cara dela. Às vezes a irmã compra uma bolsa nova, já fica a irmã lá na porta da igreja. Da onde tira tanto dinheiro para comprar uma bolsa nova? Da onde que tira tanto dinheiro para comprar sapato novo? Né? As rebeliões, isso aí são só uns exemplos que eu estou dando também, queridos. Tem coisa pior. Tem coisa mais cabeluda no meio. Amém? Às vezes fala, né? Estou falando para as mulheres, né? O pastor não fala para os homens. Ai, mas aquela mulher é muito linda, porque homem meio feio. Que mulherão, como é que aquela criatura conseguiu aquela mulher? Foi Deus, queridos. Deus, ele dá exatamente aquilo que cada um merece, amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então nós temos que parar de praticar rebelião, queridos, principalmente contra a nossa liderança. Amém? Quantos líderes caem na fé porque acontecem as rebeliões dentro das denominações? Porque não é o fulano que está tocando aqui no louvor, eu não vou no culto porque eu só sinto Deus me tocar quando é Ele que louva. Porque eu acho que aquele pastor só prega a mesma coisa sempre. Então nós vamos tirar e para adotar. Achando que tem poder e autoridade para tirar alguém que Deus levantou, queridos. Nós não temos poder e autoridade para eliminar ninguém, amém? Glória a Deus. Mas infelizmente acontece dentro das igrejas rebeliões. Amém? Às vezes o irmão está se destacando mais na obra de Deus, porque pega junto com o pastor, porque está sempre ajudando, está sempre, né, fazendo as coisas. Ai, agora o pastor anda só com o Adriano, só. O pastor liga para o Adriano e ele vai lá dentro da casa dele. Né? Ai, porque agora, meu Deus, Adriano para cá, Adriano para lá, não sei. Qualquer dia, de certo, Adriano está dando o dízimo maior da igreja, e, né, porque o pastor estava balançando assim ele. Não é assim, queridos? As rebeliões começam assim. Porque você não sabe o preço que o seu irmão paga em jejum e oração. Então, cabe a nós nos julgar, hein? A nos colocar no lugar de Deus para julgar fulano, ciclano e beltrano. Cabe nós olharmos para dentro de nós e saber se a gente está apto, se a gente está fazendo a coisa certa. Amém? Porque você sabia que naquele tempo, no mesmo povo que Moisés liderou, existia Datã e Abirão, e eles se rebelaram contra a autoridade de Moisés e Arão. E sabe qual foi o resultado da rebeldia deles? A terra se abriu debaixo dos seus pés e eles foram engolidos. Eles foram engolidos por causa da rebeldia deles. Amém? Então, cuidado, não seja rebelde. Amém? Seja um filho obediente ao Senhor. Glória a Deus. Porque toda desobediência tem a sua consequência. Toda. Eu sempre digo para os adolescentes lá na minha casa. Toda desobediência à palavra de Deus tem a sua consequência. Se você está fazendo a obra de Deus relaxadamente, com certeza você vai colher. Porque não tem semente que você planta que você não colha. Amém? Isso é certo. Se você plantou, você vai colher. Amém, queridos? Então, toda consequência, todo pecado tem a sua consequência, toda rebeldia tem a sua consequência. Amém? Então, nós temos que vigiar muito. Muito. Glória a Deus. Lá no Salmo 68, 6 diz: Deus faz que o solitário viva em família,
Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Deus, ele é maravilhoso, queridos. Ele faz a estéreo ser mãe de filhos, amém? Ele faz muitas maravilhas na nossa vida. Ele nos cura, ele nos sara, ele nos limpa, ele nos dá família, amém? Ele nos liberta. Mas se nós sermos rebeldes, é que nem o pastor falou, ele se retira. Amém? Ele se retira. A maioria das orações que Davi fazia para o Senhor era pedindo para que ele não afastasse o Espírito dele. Amém? O Espírito de Deus dele. Amém, queridos? Porque esse era o maior medo de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele foi também muito pecador. Ele adulterou, ele mandou matar o marido lá da Batseba, para não ficar com a mulher, sendo que ele tinha uma mulher, mas ele queria criar a mulher, mandou matar o outro. Fez muitas coisas erradas, querido. Só que a consequência veio. Porque ele teve uma filha que foi violentada pelo seu próprio irmão dentro da sua casa. Ele teve um filho que brigou com ele por causa do seu trono. Amém? E teve muitas outras coisas, querido, que aconteceram na sua casa por causa da sua rebeldia e do seu pecado. Amém? Então nós temos que vigiar. Os rebeldes habitam em terra seca. Aleluia? O Senhor abomina os rebeldes. Ele abomina. E sabe como que a gente sabe quando a gente está cumprindo os princípios de Deus? Quando nós exercemos a autoridade que Ele nos dá. Como que eu exerço a autoridade que Deus me dá, pastor? Quando você está passando pela luta, pelo deserto, você ergue o seu dedo de profeta e você manda cessar o que está acontecendo na sua vida, querido. Como assim, pastora? Eu estou passando uma tribulação no meu casamento e eu não sei mais o que eu faço. Você vai orar e você vai dizer a Satanás recuar o seu casamento, querido. Você vai repreender o seu casamento porque Deus te deu autoridade para fazer isso. Glória a Deus, aleluia. Deus te deu autoridade para você pisar em serpentes, escorpiões e toda a obra do diabo. Glória a Deus. Glória a Deus, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Pastora, mas não é fácil, às vezes eu me sinto fraca. Quando nós estamos nos sentindo fracos, é aí que Deus nos faz fortes, queridos. É aí que Deus nos fortalece todos os dias. Amém? Aleluia. Aleluia. Porque quem está debaixo de uma autoridade recebe autoridade. É respaldado pela sua autoridade. Amém? Se você está debaixo da mão poderosa do Senhor, você é respaldado por Ele todos os dias. Glória a Deus, aleluia. 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 Moisés colocou suas mãos sobre Josué. E a partir daquele dia, Josué nunca mais foi o mesmo, querido. Amém, Jesus. Porque ele recebeu uma autoridade tremenda sobre a vida dele. Que ele começou a fazer as mesmas coisas que Moisés fazia. E o povo começou a obedecer ele. Porque o povo entendeu que ele carregava a mesma autoridade que Deus derramou sobre a vida de Moisés. Amém? Nós temos que ser parecidos com Cristo, querido. Glória a Deus. Nós somos imagem e semelhança do Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós somos temos que ser parecidos com o Senhor. Aleluia? Glória a Deus. Mas como que você vai ser parecido com o seu Senhor se você não obedece? Se você não é submisso? Se você não exerce aquilo que o Senhor tem te dado? Aí não adianta. Aí vai vir tudo que é coisa mesmo em cima de você. Vai vir uma avalanche de problemas, uma avalanche de pecados, uma avalanche de coisas ruins, porque você não está cumprindo aquilo que o Senhor te ordenou para você cumprir. Você não está obedecendo aquilo que Ele te deu para você obedecer, que Ele falou para você obedecer. Amém? Glória a Deus. Você tem que obedecer a palavra de Deus, e como você obedece a palavra de Deus, tendo uma profundidade espiritual todos os dias com o seu Pai. Como eu tenho uma profundidade espiritual com o meu Pai, pastora? Quando você lê a palavra de Deus, quando você jejua. Amém? Aleluia? As meninas, quando eu chamo elas para jejum,
Ela disse assim, ai pastora, até agora já está mais firme, né? A Suzana também passando mal, né? Eu também, né? Querendo estourar, né? Eu digo, mana, Jesus já pagou o maior preço por nós lá na cruz. Amém? Eu digo para ela, quando você se sentir mal, entregue seu jejum. Entregue. Não fique, né, passando mal. Deus o livre. Desmaiar, cair dura para ele. Amém? Só que eu aprendi também, queridos, que o jejum, a gente tem várias formas de fazer jejum. Você pode jejuar parando de falar mal dos outros. Amém? Você pode jejuar aquele chocolate que você não abre mão. Eu fiquei muito feliz em ver duas meninas de 9 anos, queridos, que eu fiquei até com vergonha. Eu disse, Deus, o que é isso, Jesus? Mas às vezes Deus levanta os pequeninos para movimentar algo na nossa vida, bem? Exatamente. Elas chegaram para mim, nem foi elas que falaram, as mães delas falaram para mim assim, pastora, elas querem saber se elas podem fazer jejum de tirar aquilo que elas mais gostam. Amém. A Sharon está sem comer chocolate, né, Sharon? O pai traz todos os dias chocolate para ela. E ela está guardando o nosso chocolate. E não está comendo. Está firme, Sharon? Glória a Deus. E a Alice é a bolachinha, né, Alice? A Alice é a bolachinha recheada que ela não consegue fazer isso. E todos os dias ela abandona a bolachinha recheada porque elas estão entendendo que elas estão se santificando diante do Senhor, amém? Deixando aquilo que elas têm vontade de comer todos os dias para buscar a presença do Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Ah, pastora, nós somos crianças. São crianças que já entendem o que é certo e o que é errado. E já são apaixonadas pelo Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. A Su, que é líder da dança, está passando um estudo para elas. Porque elas têm que entender a palavra do Senhor. Elas já têm idade para conhecer a palavra de Deus. E elas estão aprendendo dia após dia o que é o ministério de dança. O ministério de dança não é só vir aqui e colocar uma veste bonita e dançar, né? Dançar com as bandeiras, dançar com o canto, né? Não é isso. O ministério de dança é uma forma de adorarmos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Adorarmos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com o nosso corpo. E quando nós adoramos a Deus com o nosso corpo, nós temos que santificar o nosso corpo. Santificar. Amém? Aleluia. Temos que guardar o nosso corpo. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E você não pode atulhar a casa do Espírito Santo de Deus de imundície, querido. Você não pode encher a casa do Espírito Santo de coisas ruins. Amém? Você tem que encher a casa do Espírito Santo de Deus, a morada de Deus, com coisas boas. Com a palavra do Senhor, com a sua santificação. Amém? E é por isso que o Senhor tem nos chamado para nos aprofundar espiritualmente. Não é só você pegar a palavra de Deus e ler um versículo todos os dias, ou pegar a caixinha da promessa e fazer assim, tipo um sorteio, vamos ver o que Deus quer falar comigo hoje. Não, queridos. Não é você pegar e abrir a Bíblia e fazer assim, vamos ver o que Deus quer falar. Não, queridos. É você se aprofundar no Senhor. É você ler a palavra de Deus com gosto, é você entender cada coisa que você vai ler. Aleluia. Amém? Amém. O Espírito Santo de Deus, numa madrugada, ele me disse que ele estava muito angustiado, ele me disse assim, você vai começar a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. E eu amei, glória a Deus. Quando eu comecei a ler no primeiro versículo, no primeiro capítulo ali de Gênesis, eu já peguei meu caderno, queridos.
Porque é automaticamente, é para honra e glória do Senhor que eu falo isso. Amém? Não é para estar me achando super espiritual. Amém, queridos? Automaticamente, cada versículo que eu li na palavra de Deus, Deus me deu uma pregação. Amém. Amém? Assim é quando eu assisto as ministrações também. O pastor já sabe, né? Eu já tenho texto. Você vai na minha casa, você vê. O meu painel onde está minha TV embaixo, cheio de livros e cadernos e canetas. Porque está sempre ali, né? Escrevendo. O pastor me disse assim: eu vou te dar um notebook para te colocar as ministrações ali. Eu não consigo, queridos. É só no punho. E é automático. Se você vê o meu caderno, você vai sacar o oral da minha letra. Porque o Espírito Santo vai me dando e vai indo. Vai indo, sabe? É uma coisa assim sobrenatural que Deus faz, né? Na minha vida. E eu gosto muito de estudar a palavra do Senhor, amém? Porque eu entendo que é Deus falando diretamente no nosso coração. É Deus nos dando coisas para nós. Mas não para nós retermos, para nós distribuir. Amém? Para nós entregar para os nossos irmãos. Amém, queridos? Porque você é uma fonte de água viva. Você não é uma represa. Você não aprende e fica represando. Você não fica virando uma baleia espiritual. Não, você tem que entregar o que Deus te entrega. Amém? Glória a Deus. É automático. Amém? Então é por isso que Deus tem nos cobrado profundidade espiritual nesses dias. Amém, queridos? Aleluia! E nós temos também que saber quando a gente está cumprindo os princípios, quando a gente sabe honrar, principalmente a casa do Senhor. A gente aprende sobre o princípio da honra. Nós já estudamos na escola bíblica sobre o princípio da honra. Amém? Quem que lembra? Quem que lembra que nós estudamos? Eita, mas essa música é fraca, doutor. Misericórdia, Jesus! É por isso que Deus vai falar que são profundidade espiritual. Amém? Então retorne lá sobre o princípio da honra, amém? Para você, né, saber do que nós estamos falando. Amém, queridos? O que é o princípio da honra? O que você aprende do princípio da honra? Você adquire respeito a todos e a tudo, queridos. Você sabe respeitar o limite das pessoas, você sabe respeitar a casa de Deus, você sabe respeitar a sua liderança, amém? Glória a Deus. Você respeita tudo, queridos, tudo ao seu redor. Você pratica o princípio da honra. Aleluia. O que é respeitar a obra de Deus, a casa de Deus, pastor? É você zelar por ela, é você amar ela. Você amar estar na casa de Deus, amém, queridos? Você não vem aqui só por força, vou lá porque o fulano me convidou, vou lá porque tem conferência feminina, né? Se eu não for, a pastora vai brigar comigo. Até parece, né? Amém? Não, é você chegar ao dia do culto e você dizer assim: opa, hoje eu vou estar na casa do Pai. Hoje eu vou adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Hoje eu vou ver o fogo descer do céu naquele lugar. Amém? Sendo que você também pode fazer isso na nossa casa, amém, queridos? Eu estou lá na minha casa, estou adorando o Senhor. Eu agora botei na minha cabeça que eu quero casar no teclado. Eu não sei o que vai sair, né? Mas Deus sabe, hein? Deus sabe. Eu disse: Senhor, eu não quero fazer ela no teclado, me estar lá tocando, né? Bonito. Não, eu quero fazer ela no teclado, queridos. Porque eu quero estar lá na minha casa, só eu e ele, lá no meu quarto. Amém? Adorando, buscando a face do Pai. Aleluia. Eu tenho um tapete lá no meu quarto, que era o tapete que estava aqui no altar. De vez em quando eu me encontro desmaiado. Amém? De vez em quando, queridos, o Espírito Santo vai literalmente me pega a orelha e já sai rolando. Eu já rolo na minha cama direto no tapete, amém? É por isso que o pastor disse para você: quando você perdeu o sono na madrugada, é porque é ele que quer falar com você, querido. É ele que quer falar com você, amém? Aleluia.
Não pega o sono de madrugada e pega o celular e fica lá olhando no Facebook, no Instagram. Não, bala o joelho. Aleluia. Ai, doutora, nós estamos tão boa americana. Olha lá deitado mesmo, querido. Senhor, o que tu quer falar comigo, Pai? Por que eu perdi o sono? Fala, Senhor, ao meu coração. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você sabe como você está vivendo e cumprindo os princípios bíblicos quando você tem uma família alinhada no Senhor. Amém? Toda a sua família é apaixonada por Jesus. Toda a sua família quer servir a Jesus pelo seu testemunho de vida na sua casa. Ai, pastora, mas eu tenho um marido lá que é bênção de Deus. Vocês já notaram que eu gosto de falar dos maridos? Eu tenho um marido lá que é bênção de Deus, pastor, o homem não quer saber de Jesus, dá prioridade para outras coisas. Ah, pastor, eu não sei o que eu faço. Dê bom testemunho para ele. Amém? Quando quiser bater aquela boca com você, assim, quiser questionar algo com você, que você, né? Acha que não tem por que você revidar, você começa a louvar. Então louve, simplesmente louve. E deixa ele falando lá. Uma hora ele pensa. Amém? Glória a Deus. E se ele chegar perto de você e dizer assim, olha para mim, como é que eu estou falando contigo, querido, depois que você te acalmar, amor, eu falo contigo bem. Amém? Vai respirando aí, com dia de 10. Mas eu não quero botar medalha, porque eu quero falar contigo. Nada tira minha paz hoje, Jesus. Amém? Por mais que às vezes a gente tenha vontade de pegar os apressados para o pescoço e chegar na parede. Mas aí você respira fundo, enche seu pulmão de ar, conta até 10 e vai fazer outra coisa. Amém, queridos? Eu digo para você porque foi assim que Deus tratou meu coração, amém? Eu era uma pessoa insuportável. Pensa numa pessoa insuportável. Multiplica por 3. Era eu essa pessoa. Amém? Quando eu levantava azeda, pior que não, nem as moscas sentavam em mim. Elas tinham medo. Amém? Quem é que já assistiu aquele filme da Malévola? Já assistiu? Pai, Deus, eu assisto o filme da Malévola, lembra? Né? Ela tem um chifrão assim, né? Bem legal a história dela. Levantava a Malévola assim, né? Atrás de mim, assim, o pastor e os meninos já corriam léguas. E aí ganhava. Vamos fazer as coisas que a coisa não vai mandar. Né? E aí, queridos, eu aprendi da pior forma possível. Eu aprendi na dor. Na dor. Deus me separou do pastor 2 anos para mim aprender na dor, queridos. Hoje eu vejo que foi permissão dele, amém? Naquela época a gente não entendeu, mas hoje eu vejo que foi permissão dele. Amém, queridos? Porque eu aprendi na dor a respeitar o meu marido, a cuidar dele, a zelar pela minha casa, a cuidar dos meus filhos, a amar eles incondicionalmente. Amém? Porque o dia que eu acordava azedo, eu nem cozinhar, não queria cozinhar. Limpar a casa, então, misericórdia. Quer casamento, eu vou limpar vocês. Ainda ontem ele estava lembrando que a minha mãe disse assim para ele, quando a gente estava namorando, tem certeza, meu filho, que tu quer casar com essa mulher? Tu ainda tem tempo de fugir. Tu ainda tem tempo de fugir. Pode guardar tempo. Amém? Mas ele foi perseverante em Deus. E o Senhor tratou a pessoa aqui, amém? Quando o Senhor restituiu o nosso casamento, eu disse para Deus, Deus, eu não quero ser a mesma mulher que eu fui para ele há 2 anos atrás. Não quero, Senhor. Muda a minha vida. Aí, ao invés de orar para que Deus mudasse ele, eu dizia, Deus, me muda. Começa por minha mudança. Aí os dois, né, gênio forte pra caramba, porque Deus é tão tremendo que Ele coloca 2 pessoas totalmente diferentes dentro de 4 paredes também, geniosa pra caramba, né? E às vezes eu queria levantar umas questões e eu
respirava fundo e dizia: Deus, eu não vou abrir a minha boca, Jesus. E a molécula velha queria recitar. Queria recitar e dizia: morre, morre, desgraçado. Amém? E eu não deixava, queridos, e assim Deus foi me dando sabedoria, e hoje, graças a Deus, nós aprendemos a respeitar o limite um do outro. Amém? Aprendemos a respeitar o espaço um do outro, querido. Pastora, vocês não brigam? Raramente. Hoje a gente mais brinca do que briga, né, irmão? Glória a Deus! Quando vamos brincar, é brincar mesmo, querido, literalmente. Amém? Aleluia! Nós somos como crianças no nosso caso. E é isso que os princípios do Senhor traz, né? Para a nossa vida, para o nosso convívio, para a nossa família. É essa alegria do Senhor, é esse respeito. Amém? É a gente ser apaixonado por Deus, é a gente apresentar a Deus para os nossos filhos, para a nossa família, os nossos familiares que estão, né, por fora, nos olhando, olhem para nós assim: nossa, eles são de Deus mesmo, cara. Uma vez o meu irmão, que é bem mais novo que eu, só que o meu irmão, né? Um dia ele aceitou Jesus, se batizou, mas ele está desviado do caminho do Senhor, mas eu creio que o Senhor vai resgatar, hein? Mas aquele é louco de amarrar eles. E um dia nós falamos assim no Facebook, no Instagram, eu lembro, ele disse assim: mano, hoje eu vejo que tu é filho de Deus. Hoje eu vejo quanto Deus te mudou, quanto Deus mudou a tua vida. Porque antes, né, era uma coisa assim, meia, né? Ia na igreja, mas chegava em casa quase quebrando tudo, não dava nada. Mas hoje eu vejo que realmente tu tem Deus na tua vida. Amém? E tanto que hoje, né, quando acontece alguma coisa lá, eles me pedem oração, amém, queridos? Glória a Deus. E eu estou sempre orando por eles, sempre decretando que eles vão voltar para o caminho do Senhor, amém? Glória a Deus. E esse é o nosso Deus que faz coisas maravilhosas na nossa vida, queridos. Esse é o nosso Deus que dá vitórias todos os dias. Amém? Quando nós vemos por princípios bíblicos as vitórias do Senhor, elas correm atrás de nós, queridos. Elas correm, amém? As conquistas correm, as grandes conquistas, as pequenas conquistas, as realizações de sonhos correm atrás de nós, porque nós obedecemos, nós vivemos princípios, vivemos a palavra de Deus. Amém? Amém. Então, só para nós concluirmos essa mensagem de hoje, o reino de Deus ele se move por princípios. Amém? Glória a Deus. Princípios de autoridade, princípios de submissão, princípios de honra, princípio de profundidade espiritual. Busca mais de Deus para a tua vida, para a tua casa. Amém? Entenda o propósito de Deus para contigo, filho. Entenda o que Ele tem contigo, amém? Deus ele te entrega coisas só para ti. É uma relação tão maravilhosa que é tu e Ele. É céu e terra, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Ele derrama só dentro de você, querido. Tem coisas que Ele entrega só para ti. Amém? Aleluia? Então não seja rebelde. Não seja rebelde. Cumpra o propósito de Deus. Deixa Deus cumprir o propósito dele na sua vida. Aleluia. Viva através dos princípios de Deus. Porque não se esqueça que os rebeldes viverão em terra seca. Eu não queira viver em terra seca. Não queira habitar em terra seca. Queira habitar em terra fértil. Amém? Queira colher frutos bons, coisas boas para a sua vida, para a sua casa. Aleluia? Nós contamos com cada um de vocês nessa obra, queridos. Nós vamos fazer 3 anos de Ministério Betânia. Mas que nós estamos pastoreando nessa terra são 6 anos. Fora 2 anos de Caxias. Amém? E não tem sido fácil. Nós temos passado por muitas coisas. Nós temos passado por muitas dentro da nossa casa, queridos. Mas Deus não nos deixa desistir.
Amém? Aleluia. Deus não nos deixa perecer, queridos, porque nós entendemos que nós temos que ser apaixonados por Ele. Glória. E quando você é apaixonado, você não desiste. Amém? Você não abandona. Glória a Deus. Quando você é apaixonado, Ele cumpre todas as promessas da sua vida. Amém, querido? Aleluia. Então, que Deus possa ter falado com você tremendamente através da palavra dele nessa noite. Se coloque de pé em nome de Jesus. E que você